Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre banco de dados MySQL e PHP. Sabe aquela dúvida que a gente tem às vezes? Como que eu conecto num banco de dados? Como que eu gravo essas informações no banco de dados? Pois então, a gente vai fazer um exemplo aqui bem simples, tá? Com um campo nome e um campo e-mail, certo? E também um botão para a gente gravar essas informações, tá? Mas antes eu queria pedir uma coisa para vocês, tá? Para pausarem 2 segundos o vídeo e se inscreverem no canal. Assim, sempre que sair um novo vídeo, vocês vão estar por dentro do que está acontecendo, tá? Mas então vamos lá. O que a gente tem aqui, certo? Eu tenho um projeto já em PHP, certo? Com uma biblioteca do Bootstrap já carregada, tá? Com esse framework, tá? Aqui eu tenho já um index com as informações que a gente vai precisar em tela, certo? Também aqui em cima eu já tenho carregado as informações do Bootstrap. E aqui eu tenho um gravando informações do banco de dados. Vamos executar aqui para ver o que acontece. Certo? Aqui é a nossa tela principal, onde a gente vai poder informar o nosso nome, né? Também a gente vai informar o e-mail, tá? Para poder testar. E a gente tem um botão gravar aqui também, certo? Como eu falei, um exemplo bem simples, tá? O que a gente tem aqui nessa tela, né? A gente tem aquele cabeçalho, né? A gente tem um nome e a gente tem um e-mail, certo? Então, para cada campo a gente precisa identificar ele, certo? Então, a gente vai dar um name. Name igual a nome, certo? No campo e-mail, a gente vai dar um name para ele também, com o nome de e-mail, certo? É bem tranquilo, tá? Bem simples. Tá? E aqui embaixo a gente tem um botão gravar, tá? Para gravar essas informações, ok? Eu vou clicar com o botão direito aqui, vou dar um novo arquivo PHP e vou criar um novo arquivo para poder salvar essas informações no banco de dados, tá? Então, o nome de gravar informação, tá? Aqui a gente tem o valor padrão dele, que a gente vai limpar, certo? E aqui a gente vai fazer o desenvolvimento do código PHP, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, tá? A gente vai pegar, a gente vai abrir uma instrução do PHP, certo? A gente vai fechar essa instrução, tá? Então, tudo que a gente tem aqui dentro é um código PHP, ok? Então, aqui, o que eu preciso, tá? Eu tenho meus dois identificadores, né? Nome e e-mail, ok? Então, eu vou criar uma variável nome, certo? Vou pegar o post, quando eu clico no botão submit da outra tela, certo? Eu tenho um post pro nome, ok? E aqui eu tenho uma variável para o e-mail. Tenho um post e-mail, que é aquela informação que a gente tem lá no index.php, né? Que é o nome e e-mail, que a gente identificou lá antes. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho o host, tá? Localhost, que é o que eu tenho parametrizado no meu banco de dados, certo? Eu tenho aqui uma variável de usuário, ok? Que é user. Também vou utilizar o padrão de quando eu instalei o banco de dados, que é o root. Aí eu tenho mais uma variável para senha, tá? O password, que ela é branco. Eu não cadastrei nenhuma senha para ficar mais fácil para explicar. E agora eu tenho uma variável banco, que é o nosso banco de dados, tá? Demonstração, ok? Então essas são as principais informações que a gente precisa saber para poder fazer a gravação, tá? E poder depois ver o conteúdo que a gente está informando na tela do index, tá? Aqui eu tenho um create database, tá? Para o banco demonstração, ok? Vou atualizar aqui. Tem um demonstração, certo? Não tem nenhuma tabela. Vou dar um use demonstração para poder utilizar esse banco de dados que a gente criou agora. E aqui eu tenho uma tabela de usuário, tá? Eu tenho um ID de usuário, né? Que é um inteiro, autoincremento, tá? Eu tenho um nome,
que não aceita nulo, e eu tenho um e-mail que aceita nulo, tá? E também tem uma chave, né, primária para o ID usuário, certo? Um exemplo bem simples aqui, tá? Vou atualizar, tenho a minha tabela, ok? Tabela de usuário, tá? Com as colunas que a gente definiu. ID usuário, nome, e-mail, tá? Isso também eu vou disponibilizar depois para fazer o download, né? Todos os arquivos, tanto o código-fonte como essa demonstração aqui da criação dos dados. Tá? Então aqui eu tenho o select, né? Asterisco from usuário, e a gente pode ver que a gente não tem nenhuma informação aqui dentro, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou limpar, tá? Para deixar bem claro, ok? Daí aqui agora a gente vai continuar o restante do processo, tá? Então, a gente tem uma variável de conexão, tá? Para que serve isso, tá? Aquelas informações que a gente definiu ali em cima, tá? A gente vai ter que passar para ser conectado ao banco, tá? Então a gente tem um MySQL e Connect, tá? Que a gente vai passar o quê? A gente vai passar o host, a gente vai passar o user, a gente vai passar o password, tá? E a gente vai passar o banco, tá? As outras duas informações eu não vou explicar agora como que funcionam, tá? Mas a gente tem a opção de ter também elas mais para frente, tá? Então aqui a gente vai só informar essas quatro opções, tá? Que é o host, user, password e banco de dados, tá? E aqui a gente tem uma opção, caso não ocorra sucesso na hora de conectar o banco, tá? A gente vai mostrar uma exception, tá? Então aqui a gente tem essa função do MySQL, que caso não dê sucesso, ela vai mostrar uma exceção em tela, tá? Vai mostrar a causa, tá? Então vamos lá, aqui ficou uma vírgula, vamos tirar, certo? Então essa linha aqui é responsável pela conexão ao banco de dados, tá? Até aqui bem tranquilo, né? Então, aqui a gente vai criar uma nova variável, certo? O nome de SQL, tá? E aqui a gente vai fazer a inserção, tá? A gente tem uma sintaxe para gravar, né, no banco de dados. Uma sintaxe simples, tá? Então, aqui a gente tem a tabela de usuário, tá? A gente tem que colocar exatamente igual, tá? Insert into usuário, tá? A gente vai abrir parênteses, tá? Vai colocar o nome e o e-mail, tá? E a gente vai colocar aqui o values, tá? Por quê? Porque a gente vai colocar agora quais são os valores que a gente vai gravar nesses dois campos, tá? Então aqui embaixo eu vou concatenar essas informações para não deixar na mesma linha, tá? Então, ponto igual, que concatena no PHP. E agora, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou colocar as duas informações que a gente tem lá em cima, lá, que a gente pegou pelo método post, tá? Que é o nome e que é o e-mail, tá? Então, aqui a gente vai colocar o nome, certo? Sempre naquela ordem que a gente declarou o insert into usuário, nome, e-mail, tá? E aqui a gente vai colocar o e-mail, tá? Fechou aqui. Não tem a necessidade da gente colocar o ID, tá, na frente, porque ele é um autoincremento, tá? Então, aqui a gente não precisa ter ele, tá? Ele vai fazer automaticamente pelo banco de dados, ok? Então, aqui embaixo, tá? A gente vai continuar com o processo, tá? Aqui a gente vai ter um MySQL, tá? E underline query, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar a nossa conexão, tá? E a gente vai passar o nosso comando, tá? Que é aquele insert into usuário, tá? Aqui a gente vai fazer o mesmo tratamento, tá? Para caso ocorra algum erro na hora de gravar, a gente possa ver o que está acontecendo, tá? Qual o possível erro, ok? Então aqui
a gente estaria gravando a informação no banco de dados, tá? E por segurança, tá? A gente vai mandar fechar a conexão, tá? MySQL underline close, tá? E a gente passa a conexão que a gente abriu, certo? E a gente pode mostrar uma informação para o usuário final, tá? Que é o quê? Informações inseridas com sucesso, certo? Então, aqui a gente vai executar para fazer um teste, tá? E vai acontecer uma coisa fora da nossa realidade, né? Que a gente está imaginando que vai funcionar já de primeira, tá? Só que eu já deixei de propósito para clicar no gravar e não acontecer nada, tá? Por que isso, tá? Antes a gente criou o gravar informações, certo? Mas quando a gente clica no botão que ele dispara um submit, tá? O que está acontecendo aqui? A gente não tem nenhuma ação, tá? A gente não está fazendo nada. Então aqui a gente vai ter que colocar aquela nova página que a gente criou ali, tá? Aquele arquivo PHP, gravar informações.php, tá? Então aqui a gente tem todas as informações, tá? Como antes. E no final a gente vai mostrar informações inseridas com sucesso, tá? A gente vai tentar aqui de novo, certo? A gente vai colocar um nome aqui, tá? Teste de nome, e a gente vai colocar um teste@gmail.com. Então, informações inseridas com sucesso, tá? Mas, eu quero voltar, eu não consigo voltar. Não quero clicar lá em cima no navegador, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou mostrar aqui, ó, gravou o registro, gravou com ID usuário 1, tá? E agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar um botão somente para teste, tá? Para a gente poder voltar na página do index.php, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar um botão, certo? Type button. E eu vou dizer que o nome deste botão é voltar para a página inicial, tá? Só que eu tenho que dizer para onde que ela vai voltar, né? Não adianta só escrever o nome do botão. Então, eu vou dizer que eu vou voltar para a página index.php. Vamos executar aqui de novo, tá? Teste de nome 2, tá? Aqui a gente vai colocar o teste@gmail.com, mas a gente pode diferenciar aqui colocando um 2, tá? A gente vai mandar gravar e agora a gente tem o botão para poder voltar para a página do index, tá? Então, como eu falei, tá? É bem simples, tá? Bem tranquilo. A gente só pega e grava as informações que a gente precisa, tá? Mas agora a gente pode também pegar, a gente pode ir lá e replicar essas informações, informar outros campos na tabela, né? Mas é bem tranquilo, tá? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreva, assim você vai estar por dentro das novas publicações feitas. Grande abraço e bons estudos!